Um inscrito acabou de nos mandar sua carteira para a gente analisar. Eu já posso olhar aqui e ver que ela paga muito por mês, mas ela carrega um risco muito grande também. Então nesse vídeo a gente vai analisar a carteira desse inscrito de acordo com a estratégia que ele gosta de fazer e também eu dou início novamente a essa série muito top que é analisando a carteira dos inscritos. Então bora lá para esse vídeo. E aí pessoal, muito prazer, eu me chamo João, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Antes de tudo eu tenho que falar, no último vídeo eu só botei nos comentários fixados, né? Eu esqueci de avisar para vocês durante o vídeo que voltamos com essa série de analisar a carteira dos inscritos. Então se você quer ter sua carteira analisada aqui num vídeo também, igual o nosso amigo Fernando fez, é só você ir lá preencher um formulário muito rápido, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai botar seu nome, sua idade, o link da sua carteira, seus aportes, basicamente isso, é muito rápido, não demora nem um minuto. Só não se esqueça, coloque sua carteira no modo público. Se você só copiar o link e jogar lá, eu não vou conseguir analisar, eu não vou conseguir abrir sua carteira. Então coloca no modo público para que eu possa ter acesso, tranquilo? Aguardo você lá para analisar sua carteira. Então, pessoal, quem mandou essa carteira para a gente foi o Fernando Fittipaldi, ele tem 40 anos, ele é analista técnico da Telecom, ele aporta seus dividendos mais R$500 por mês. A gente já pode ver que o dividendo dele é bem alto. Nos últimos 12 meses ele recebeu R$12 mil, então está na casa de 1.000 por mês, mais 500 do bolso dele. Então ele aporta 1.500 por mês. Poder de compra bem legal. Como observação aqui, ele colocou que não vê vantagem em comprar ações, porque ele já comprou algumas vezes, vendeu quando viu ali que teve um lucro, ficou fazendo esse tipo de trade, né, com ações. Não considera vantagem comprar ações. E o objetivo dele é basicamente, lá no futuro, daqui 12 anos, se eu não me engano, ele botou escrito lá, fracionar essa carteira e dividir entre os filhos, entre os netos, para cada um receber uma porcentagem dessa carteira e já começar a sua vida aí como investidor com o pé direito. E é uma vantagem muito grande, realmente, já começar a vida ali, começar os seus aportes já recebendo uma fração de ativos de uma pessoa que já investia. Realmente um objetivo muito legal, Fernando, te parabenizo por isso. É muito raro pais deixarem de herança para seus filhos, netos, enfim, uma carteira de investimentos. Uma atitude muito legal a sua. Mas agora, falando sobre a carteira do nosso amigo Fernando em si, a gente vai analisar, obviamente, de acordo com a estratégia dele. Eu não vou analisar de acordo com a minha estratégia, que é totalmente diferente. E batendo o olho aqui na carteira dele, a gente já pode ver que ele gosta de dividendo alto. Ele gosta daquele dividendo grande pingando por mês. Vamos fazer primeiro o cálculo aqui de quanto é o dividend yield da carteira dele e o dividendo mensal. Vamos lá, como é que a gente faz? É bem tranquilo. Vocês podem também fazer na sua carteira para terem uma ideia. Primeiro a gente vai em proventos. Vamos pegar aqui do último mês, ele vai receber 1.047 nesse mês. Já recebeu R$1.000 e tem mais 45 para receber. Então, 1.047. Agora a gente divide pelo patrimônio dele. Divide por 72.968. Vamos arredondar, né? Vezes 100 para tirar da casa decimal. O dividendo mensal da carteira dele, nesse mês de julho, será 1,43. Se a gente fazer vezes 12, o dividend yield dele é 17,21. Um dividendo muito elevado, realmente um dividendo absurdo. Porém, isso não vem de graça. Isso com certeza tem um risco. Aqui a gente pode ver que 56,91% são fundos imobiliários, 42% são ETF e um pouquinho de ação que provavelmente ele encontrou uma ali que ele gostou e começou a comprar novamente. Agora vamos analisar em si os seus ativos. Vamos descer aqui. Ação, ele tem BRBI, uma quantia de 10 ativos, começou a comprar recentemente, eu acredito. E vamos agora ver a parte maior da carteira dele, que são os fundos imobiliários e ETFs, que estão com uma variação e rentabilidade negativa. Isso aqui ele não deixou muito claro se ele realmente se importa ali com a parte de cotação patrimonial ou se ele gosta realmente só de ver o dividendo crescendo mensalmente. Mas pelo que eu analiso da carteira dele, ele se importa com o dividendo, ele não se importa em comprar ação ou fundo imobiliário a um preço e cair. Ele não se importa com a parte patrimonial, ele se importa só com o dividendo crescente mensalmente. Então a gente vai analisar a partir dessa estratégia. Ele tem VGHF, GARI, DEVA11, VGIA, SNEL11 e FGAA11. Ele investe basicamente em fundos imobiliários de papel, CRIs ou CRAs, falando do agronegócio, né? Que são fundos imobiliários de dívidas. Ele tem apenas o GARI aqui, que é de tijolo, que também tem um dividendo alto.
Então ele foca em ativos que pagam grande dividend yield sem se importar com o risco. Ah, João, e qual seria esse risco? O risco de calote. Não tem almoço grátis, pessoal. Se você recebe um dividendo muito alto, é porque tem alguém em alguma ponta pagando muito caro para remunerar o fundo e também remunerar o acionista, que no caso é você. Vamos pegar de exemplo aqui o DEVA 11, que ele tem um histórico muito grande, já deu muitos problemas de calotes. Eu quero explicar para vocês mais ou menos o que é isso, quais são esses calotes que acontecem em fundos imobiliários que pagam muito. Vamos entrar aqui no DEVA, no Investidor 10, vamos aqui embaixo ver o seu último relatório gerencial 9/7/2026. Agora aqui a gente vai procurar a carteira de CRI, pessoal, que são certificados de recebível imobiliário, ou seja, as dívidas que o DEVA investe. Chegamos aqui, tá bem pequenininho, vou aumentar um pouco para vocês verem melhor. Aqui vocês podem ver que tem os indexadores, né? Grande maioria IPCA, quase todos, né? E aqui a taxa. Vocês podem ver que é um IPCA caro, é um IPCA mais 11%, esse mais ficou feio. IPCA mais 10%, IPCA mais 8%, em cima de dívida de milhões de reais. Então você imagina o cara que está lá, por exemplo aqui a Chemin, imagina a Chemin pagando essa dívida de um IPCA, que já é alto, mais 11%. Qual que é a chance de acontecer um calote, da empresa não conseguir honrar essa dívida? É alta. Esse é o grande risco dos fundos imobiliários de dívida, que pagam muito alto. Eles precisam cobrar muito dos seus devedores. Vamos baixar aqui um pouquinho mais, se a gente acha um atrelado ao CDI, por exemplo, para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, pessoal, achei um Carvalho Hosking, atrelado a um CDI mais 7%. O que isso mostra pra gente? O CDI hoje está na casa de 14 mais 7. Então é uma dívida de alguns milhões, provavelmente. Aqui não está mostrando o valor, mas é uma dívida de alguns milhões, atrelado a 20% ao ano. Então a empresa tem que se virar nos 30, nos 40, para conseguir manter essa dívida em dia. Caso ela não consiga, ela fica inadimplente com o fundo imobiliário e acontece todo aquele problema, né? A cotação despenca, dá aquele monte de rolo que a gente já sabe que acontece. E o DEVA 11, sim, ele é um fundo imobiliário de dívida bem arriscado. Vocês podem ver que a cotação dele só despencou desde que ele teve seu IPO na Bolsa de Valores lá em 2020. Despencou muito. Mas voltando, não sei se a estratégia do Fernando envolve isso. Eu não sei se o Fernando se preocupa com as quedas ou se ele realmente gosta de olhar ali só o dividendo crescente e isso já é o suficiente para ele. Eu, João, me importo muito com isso. Não gosto de comprar ativos que só pagam dividendo e se desvalorizam muito com o passar do tempo. Eu gosto de ficar no meio termo. Eu gosto de receber dividendos e também ter uma valorização patrimonial. Inclusive, Fernando, se você estiver vendo o vídeo agora, bota aí nos comentários se você se importa ali com a variação patrimonial ou se o objetivo mesmo é só os dividendos. Então, meus amigos, eu não teria essa carteira, com certeza não teria, porque como eu disse para vocês, eu me importo com o conjunto, patrimônio mais dividendos. E a gente não tem certeza de como a estratégia dele consiste. Mas se a gente olhar só na questão de dividendo, a carteira dele, para isso está boa. Vamos terminar de ver os ativos aqui, vamos ver os ETFs que ele tem. Ele tem Coin 11, que é um ETF ali que faz algumas transações com criptomoedas. Ele tem QQQI 11 e também TIRB 11. Realmente, ele foca em ativos ali que pagam um grande dividendo. Eu, João, não teria essa carteira. Como eu disse, prefiro uma carteira equilibrada. E eu também acredito que uma carteira diversificada entre várias classes de ativos, no caso investimentos direto no exterior, um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário e um pouquinho de criptomoeda é o ideal. Ele aqui tem uma carteira que não está diversificada, ele não tem quase nada de ação, ele tem basicamente fundo imobiliário e ETFs que pagam também um grande dividendo. Por último, vamos ver aqui os dividendos que o nosso amigo Fernando recebe. Vamos colocar todos. A gente pode ver que ele já recebeu quase 20 mil reais, um dividendo bem crescente, já chegou a receber 1.300 por mês, 1.300, baixou um pouquinho, agora está na casa de R$1.000 por mês. Realmente, para receber dividendos sem se importar com patrimônio, a carteira dele está muito boa. Tem um grande risco que é os seus devedores não conseguir manterem-se adimplentes para esses ativos. E daí acontece o que já vem acontecendo, né, pessoal? A cotação desabar, igual o VGHF 11. 23% negativo, DEVA 11, 45% negativo, apesar do dividendo
que é o que a princípio o nosso amigo Fernando gosta. Fernando, se eu fosse você, cara, agora dando a minha opinião final aqui, se eu fosse você, reconsideraria começar a colocar ativos mais defensivos. Você vai baixar um pouquinho o yield da sua carteira, sim. Como eu disse lá no começo do vídeo, não tem almoço grátis. Quanto maior o yield que você recebe, mais arriscado é a sua carteira. Mas eu não enxergo com bons olhos você receber muito dividendo, mas perder muito em patrimônio, porque fica no 0 a 0. Vamos dizer que você recebeu, sei lá, R$1.000 de dividendos no ano de uma ação, mas ela caiu R$1.000 de patrimônio. Você ficou no 0 a 0. Por isso que eu gosto das duas casas trabalhando junto, patrimônio mais dividendo. Então você tem uma carteira mais defensiva, igual a gente sempre prega aqui nos outros vídeos que eu faço, enfim, eu acho que é o ideal. Mas obviamente respeitando sua estratégia, respeitando o que você está fazendo. Se você só foca em dividendos sem se preocupar com patrimônio, sua carteira está indo bem. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Analisamos a carteira do nosso amigo Fernando. Possui alguns riscos bem elevados, mas eu quero ver nos comentários o que ele vai falar, se é realmente essa a estratégia dele ou ele está cometendo alguns equívocos. E só lembrando de novo, se você quer ter sua carteira analisada, só preencher o forms aí na descrição. E foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!